Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e sobre o desfile de 9 de maio lá na Rússia, né? Afinal, o que foi que o Putin falou no discurso dele? Essas notícias aqui foram sugeridas por Neivês, Dog Caramelo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aí chegaram umas camisas novas lá na loja do canal, tá? Lá em pimentanocafé.com.br /visão libertária, tem um link na descrição do vídeo se você quiser ver umas camisas bacanas com frases libertárias. Essa daqui é do Karl Menger, é muito bacana mesmo. Enfim, antes da gente ver a situação militar lá na Ucrânia, como é que está a situação lá, vamos falar sobre a parada de 9 de maio, que afinal esse dia era um dia bastante esperado, todo mundo estava com muita curiosidade sobre o que o Putin iria dizer no discurso dele, mas no final das contas ele não disse nada. Mais uma vez, como eu costumo falar aqui, já virou quase um bordão aqui do canal, a montanha pariu um rato, né? Fizeram um negócio inteiro e o Putin não falou nada. Mas vamos falar um pouco sobre esse desfile, como é que foi. A primeira coisa que me assustou foi o pessoal russo desfilando com braçadeira com o Z, exatamente como os nazistas faziam com a suástica, né? Assim, é o que eu falo, eu acho que esse negócio de símbolo nazista, esse tipo de coisa, é uma besteira, no final das contas. Não tem significância nenhuma isso. O que define um nazista é ele ter um posicionamento similar aos nazistas, ele querer defender o fim de um povo, o fim de uma raça, o fim de uma religião. Isso é nazismo, isso é você calcar a forma como o seu país é gerido, a forma como o seu exército está agindo, com base em destruir uma população, destruir uma etnia, né? E é isso que os russos estão fazendo com a Ucrânia, né? Não tem lógica nenhuma. O pessoal fala, mas não sei o que, na Ucrânia estava usando um símbolo assim. Gente, símbolo não quer dizer nada. Isso aí tem gente que usa esses símbolos nazistas por brincadeira, não quer dizer nada isso. Nazismo é a ideologia, é a ação, é isso que tem que prestar atenção. Mas de qualquer forma fica muito estranho a Rússia com esse símbolo de Z aqui de braçadeira, realmente. Outras curiosidades do desfile, o T-14 Armata, um deles não apareceu. O que aconteceu? O T-14 Armata é um projeto novo de tanque russo, muito bom, um tanque super esperto, super poderoso e coisa e tal, só que quando teve a invasão da Crimeia em 2014, a Rússia já sofreu algumas sanções, então, principalmente de envio de equipamento militar, de produtos militares, de forma que ela nunca conseguiu concluir esse projeto do T-14 Armata. Então ela tem 3 protótipos desse tanque, 3 unidades, mas que ainda são protótipos, ainda estão sendo testados, quebram muito, e aparentemente foi isso que aconteceu hoje, né? Eles estavam falando que os 3 participaram dos ensaios, estavam na preparação para sair, mas quando passaram em frente a Putin só tinha 2. Ou seja, muito provavelmente um quebrou no caminho, né? Infelizmente, não quer dizer nada, só mostra a precariedade disso aí e como a Rússia ela já é afetada pelas sanções desde 2014. Esse projeto do T-14 Armata é um que está parado, né? Outra coisa que chamou mais atenção foi que não houve desfile aéreo em nenhuma cidade russa. Por que não houve desfile aéreo nas cidades russas, né? Bom, a justificativa foi que foi cancelada pelo mau tempo. O tempo não estava bom, então eles cancelaram a parada aérea. Só que se você olhar aqui, essas fotos aqui, ó, são do ano passado. No ano passado, o clima estava muito pior, tinha muito mais nuvem no céu, né? Estava muito mais difícil de ver, e no entanto eles fizeram o desfile aéreo da mesma forma ano passado. Este ano, apesar do céu estar um pouco melhor do que o ano passado, estava nublado também, mas um pouco melhor, não teve desfile por condições climáticas em nenhuma cidade russa. Essa parada de 9 de maio é feita em várias cidades, né? Não teve nenhuma delas. Aí, realmente, que questão interessante. Por que isso, né? O que houve aí de tirarem os aviões? Se você sabe alguma coisa, se você tem alguma dica de por que eles fizeram isso, deixa no comentário aí que a gente fala no próximo vídeo, né? Mas, bom, o que todo mundo estava esperando mesmo era o discurso do Putin. O que ele ia falar, se ele ia fazer a convocação para a mobilização geral, se ele iria falar alguma coisa, cantar vitória, enfim, botar um prazo nessa guerra, e nesse ponto ele não falou nada. Ele se ateve às desculpas esfarrapadas que ele já tinha falado antes,
focou muito o discurso dele no conservadorismo, não, porque os valores tradicionais de 1000 anos, o Ocidente quer destruir os valores e não sei o que lá, e nós estamos lutando para... Uma balela completa esse tipo de coisa. Conservadorismo não é isso. Conservadorismo é sobre ideias, valores culturais mudam mesmo com o tempo. Ninguém exige cultura fixa, parada em 1815, né? Mas, enfim, eu não me considero um conservador, mas os conservadores que eu vejo que têm a cabeça no lugar pensam exatamente dessa forma. Não é sobre questão de manter a cultura parada. Você tem o conservadorismo político, né? Não de costumes. Costumes mudam mesmo. Enfim, mas aí ele ficou com essa jogada, não, porque o Ocidente, não sei o que lá, e está falando que a Rússia é um paraíso multiétnico. Enfim, falou aquele discurso tradicional de que é a OTAN que estava atacando, expandindo em direção à Rússia, e a Rússia tinha que agir, senão a OTAN ia chegar perto da Rússia, o que é uma lorota, a gente sabe que é uma lorota isso. Em momento algum a OTAN quis que os países entrassem para a OTAN, ao contrário, a Ucrânia e a Geórgia tentaram entrar para a OTAN e a OTAN negou a entrada deles na OTAN. O que acontece o que houve com, por exemplo, os países bálticos, a Polônia e vários outros, os países querendo entrar para a OTAN justamente porque temem uma ameaça da Rússia. Como a gente vê com a Ucrânia, fizeram isso de forma bastante fundamentada, né? Existia mesmo esse risco. Então, é um absurdo essa visão deles. Eu acho muito mais razoável a visão de que, na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia por conta do campo de petróleo e gás, mega campo de petróleo e gás que foi descoberto ali no leste da Ucrânia. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária. Realmente faz muito mais sentido do que esse negócio de OTAN, de não sei o que lá. Isso claramente é besteira. E esses campos de petróleo são grandes, não são tão grandes quanto os russos, mas a Ucrânia poderia virar uma concorrente da Rússia no fornecimento de petróleo e gás para a Europa, né? E aí isso iria machucar muito a Rússia. Isso é muito mais motivo do que OTAN e coisa e tal. Enfim, eles falaram que não, que a degradação moral, não sei o que lá, a falsificação da história da Segunda Grande Guerra, aumento da russofobia e coisa... Russofobia, os caras entram no país, matam um monte de gente, estupram criança, e agora falar de russofobia, é lógico, né? Veja, eu sei que o russo, nem todo russo é culpado do que o Putin está fazendo, mas o fato é que é inevitável que vai surgir um sentimento de russofobia, não tem como evitar. Enfim, eles não escalaram a guerra. Ao contrário do que muita gente tinha medo deles fazerem uma convocação em massa, né, fazer a declaração da guerra e convocar conscritos e coisa e tal, eles não fizeram isso. Ontem circulou até a informação de uma cartinha de convocação e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, a gente só viu esse exemplar aqui, um único exemplar, a única foto que tem é essa daqui, e tem uma rasura aqui no meio com uma tinta diferente da outra tinta que está aqui. Então não dá para saber se realmente isso daí não foi uma brincadeira de alguém, ou pode ter havido mesmo uma convocação, tá? Mas eu, por enquanto, o que a gente está vendo aqui me parece, é um único exemplo, é muito estranho de considerar isso daí. Então realmente o Putin decidiu, como a gente falou, ele não iria optar por mobilização geral, por declaração de guerra, esse tipo de coisa, porque isso afeta o próprio governo dele, né? A minha visão é que ele poderia declarar uma vitória para tentar encerrar a guerra, dizer que acabou a coisa, que eles ganharam, que tomaram o que eles queriam lá, desnazificaram a Ucrânia e coisa e tal. Mas vamos lembrar, por que havia a perspectiva dele dizer alguma coisa nesse desfile, né? Em tese, não quer dizer nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A grande questão é a seguinte, é que você tem um limite para onde a economia russa vai. As sanções estão começando a machucar a Rússia de verdade. Toda sanção é assim, ela leva um tempo, ela não é imediata, né? As empresas têm estoque, as empresas têm alguma coisa sobrando ainda, conseguem arranjar algum acordo. O problema é com o tempo que isso realmente começa a não ter substituição de peça, não ter manutenção, e aí que as sanções começam a doer muito lá na Rússia, né? E tem muita gente imaginando que isso vai acontecer em algum momento do meio do ano agora, no verão russo, no verão do hemisfério norte, e por isso a perspectiva de muita gente de que Putin iria querer dar um desfecho
nesse 9 de maio, né? Não aconteceu. Vamos ver o que ele pode fazer agora. Ele ainda pode fazer tudo que a gente falou, né? Ele não precisa fazer isso no dia 9. A expectativa é que ele faria isso justamente para fazer um desfecho antes do verão lá no hemisfério norte, mas não foi isso que aconteceu, né? Sem mobilização, sem bomba atômica, sem nada. O Zelensky também fez um discurso do dia da vitória, né? Porque lembra, o dia da vitória, na verdade, era comemorado em todas as repúblicas soviéticas, era uma comemoração da vitória deles contra a Alemanha nazista, né? Na Segunda Guerra, né? Eu achei o discurso dele, teve frases bacanas, né? Nós ganhamos então e vamos ganhar agora. Não vamos nunca esquecer o que nossos antepassados fizeram na Segunda Grande Guerra, que matou mais de 8 milhões de ucranianos, e muito em breve nós teremos 2 dias da vitória na Ucrânia, né? E é muito tocante o que ele fez. Ele fez o discurso caminhando sozinho lá no... onde é feito o desfile militar da Ucrânia, é nessa coisa aqui, né? Aí ele fez ele caminhando sozinho lá, sem militar, sem nada. Isso aqui é tipo um flashback, né? Enfim, muito tocante aqui o ponto dele. Ele também lembrou um caso absurdo que aconteceu no dia 7 de maio, a gente não chegou a falar nisso aqui, mas mais uma atrocidade absurda, mais um crime de guerra russo, que foi a escola em Bilohoriva, que matou 60 pessoas, né? As escolas têm sido usadas como lugar de refugiados, né? Os civis vão se esconder na escola em caso de bombardeio e coisa e tal, e bombardearam justamente a escola, mataram 60 civis. Isso é parte da técnica de guerra da Rússia, tá? Não tenha dúvida. Não foi sem querer que eles acertaram a escola, não. A ideia deles é justamente levar o inferno para os civis da cidade, de forma que eles abalam emocionalmente as tropas e os civis fogem e não tem como ajudar, porque os civis estão ajudando as tropas ucranianas, estão informando sobre movimentações russas, sobre esse tipo de coisa. Então, no final das contas, eles querem mesmo expulsar os civis das cidades. Os russos querem que os civis saiam, né? Enfim, em termos de campanha militar, não houve grande mudança no último dia, não teve nada muito significativo na linha de batalha, mas teve algumas movimentações bastante curiosas, tá? Então, por exemplo, bom, essa aqui é uma movimentação que a gente já meio que esperava, já acabou toda a evacuação dos civis que estavam lá na Azovstal, o que sobrou lá são os militares, tem muitos militares feridos, eles estão sem água, sem comida. Então, ontem o líder lá deles fez um discurso bastante emocionado, uma live. Impressionante, né? Conseguiram fazer ao vivo uma transmissão, uma entrevista com um repórter polonês, e eles falando das dificuldades e coisa e tal, e pedindo exatamente aquilo que a gente já tinha falado ontem, acerca de uma intervenção de um outro país que pudesse tirar eles de lá. Eles não têm condições de batalha mais, não tem muito como fazer, eles conseguem se defender, é verdade, mas é muito custoso, tem muita gente morrendo, muita gente ferida e coisa e tal, e não tem propósito eles ficarem ali. Eu concordo, está na hora realmente de tirar eles de lá, entregar a Mariupol, não tem jeito, né? Não tem como, a essa altura, tentar reaver a cidade. É muito triste o que aconteceu, mas é uma derrota, não tem por que sacrificar a vida das pessoas também, né? Enfim, infelizmente parece que não tem solução isso. Nenhum país ainda teve a capacidade de se oferecer para ir lá resgatar esses militares que estão lá na Azovstal, né? Eles não querem se entregar para os russos porque eles temem que serão mortos pelos russos, o que é uma possibilidade, né? A gente viu isso acontecer em várias situações, né? Mas o interessante que teve de desdobramento militar ontem também foi que a Rússia ela saiu da Síria, ela está abandonando várias posições na Síria para mandar combatentes para a Ucrânia, né? Vocês lembram, a Rússia ela tem já há muitos anos, ela defende o presidente da Síria e parece que poucas tropas lá, não é muita coisa em termos de tropa envolvida na Síria, mas tem lá alguns soldados russos e a Rússia está tirando eles de lá para mandar para a Ucrânia, né? Ou seja, isso mostra mais uma vez aquele problema que a gente vê, que é a questão realmente de falta de pessoal que a Rússia tem, né? Vão mandar o pessoal que está brigando na Síria, que, bom, é um pessoal que tem mais experiência militar, né? Melhor do que mandar conscrito, isso é verdade.
mas ainda assim mostra um meio que desespero. Esse papo de que está indo tudo de acordo com o plano fica meio estranho quando você vê esse tipo de consideração, né? E a outra informação que a gente teve ontem também foi que os russos eles estão retrocedendo material antiaéreo e armamento e coisa e tal para o norte da Crimeia. Ou seja, eles tinham várias bases aqui de proteção antiaérea e de lançamento de foguetes que estavam nessa região sul da Ucrânia aqui. E eles estão movendo isso tudo aqui para o norte da Crimeia. Aí você fala, poxa, por que será isso? Né? É o que a gente está falando para vocês. A ofensiva ucraniana ela está começando. Em algum momento, isso aqui vai ficar bastante mais, vai ser bem mais forte essa ofensiva, justamente, imagina-se, mais para o final deste mês, que é justamente quando termina o treinamento do grosso da tropa que está sendo treinada lá na Ucrânia, né? Também tem chegado bastante armamento pesado do exterior, então imagina-se que em algumas semanas eles vão estar fazendo uma contraofensiva mais forte. Pode ser justamente a indicação de que eles temem não conseguir segurar essa parte sul da Ucrânia, então estão movendo esse equipamento para cá. Agora, é verdade também que isso pode ser uma reação ao fato de que os barcos que estão aqui no Mar Negro, que estavam fazendo esse suporte antiaéreo, estarem quase todos sendo dizimados pelos ucranianos. Eles precisam de defesas antiaéreas aqui na Crimeia, né? Enfim, não sabemos ainda exatamente o que isso significa, mas o fato é isso. Eles estão tirando esses materiais da região de Kherson e Zaporizhia para a Crimeia, que é um lugar que eles imaginam que vão conseguir segurar por mais tempo, né? Bom, ontem teve algumas outras coisas importantes também. A primeira-dama americana, a Jill Biden, esteve lá na Ucrânia falando com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. Ela esteve em Uzhhorod, que é no lado oeste da Ucrânia, né, mais próximo ali da Polônia, da România. Então, mas de qualquer forma muito significativo, né? A primeira-dama americana esteve em solo ucraniano, falando com a primeira-dama ucraniana e coisa e tal, falando sobre missão humanitária, esse tipo de coisa. Quem teve lá ontem também foi o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, né, o presidente do Canadá, e eu, sinceramente, estou muito decepcionado com o Trudeau, com as últimas regras absurdas que ele fez lá, com aquele negócio dos caminhoneiros. Ele botou umas regras absurdas em termos de limitação de liberdade de expressão, confiscou dinheiro de gente que estava protestando, um absurdo isso. Mas, de qualquer forma, nesta guerra, ele está fazendo um papel bacana, aí, dando um apoio à Ucrânia, né? E esse apoio foi, na verdade, ele foi lá, falou com Zelensky, coisa e tal. O Canadá também está mandando ajuda militar para a Ucrânia, mas além disso ele foi reinaugurar a embaixada canadense em Kiev. Então ele esteve lá na embaixada canadense em Kiev e reabriu a embaixada, né? Aliás, ontem também a embaixada americana foi reaberta em Kiev também, tá? Aqui no caso não foi a Jill Biden que esteve aqui, porque a Jill Biden esteve só lá no oeste da Ucrânia, ela não chegou aí na capital, mas no mesmo dia que ela esteve na Ucrânia, a embaixada americana também foi reaberta, um pouco de volta aí, de retorno à normalidade em Kiev, né? E outra coisa que aconteceu ontem também foi uma reunião do G7, em que os países do G7 se comprometeram a deixar de importar óleo russo, né? Isso inclui a Alemanha, ou seja, vai ser um golpe grande aí nessa importação de produtos da Rússia. Na comunidade europeia ainda está com o problema da Hungria lá, com a decisão deles de não querer fazer um bloqueio completo ao óleo russo. Mas vamos ver como é que isso caminha. De qualquer forma, a Rússia as sanções têm prejudicado muito a economia russa, vão prejudicar cada vez mais. Então é importante continuar esse aperto, comprar cada vez menos coisa lá da Rússia, né? E o último assunto aqui é sobre a guerra digital, que não está acontecendo como se esperava, né? Na verdade, está acontecendo muito mais fácil do que se esperava, ou seja, a Rússia sempre foi considerada um bicho-papão em termos de hackers, de capacidade de ataque, e de fato ela mandou uma onda de ataques muito grandes no início da guerra, tentando principalmente derrubar utilidades, né, água, luz, esse tipo de coisa, mas não conseguiu. A Ucrânia conseguiu responder a tudo isso, e mais do que isso, a Ucrânia, com a ajuda de hackers do resto do mundo, tem feito o contrário, tem levado essa guerra para a Rússia.
Mas além dessa questão digital, tem outras coisas que a Ucrânia tem feito que são realmente impressionantes. Por exemplo, uma coisa que eles fizeram foi usar um software de reconhecimento facial chamado Clearview AI, que é um software que faz reconhecimento facial com inteligência artificial. Então ele identifica pessoas pela aparência, pelo rosto da pessoa. E como que isso está sendo usado, né? A Rússia ela tem feito ela tem evitado muito falar sobre mortos nessa guerra, porque esse é um tema que, é lógico, é muito caro ao povo russo. Os russos estão morrendo igual moscas, né? Mas a Rússia não quer que essa informação chegue nas pessoas lá na Rússia, porque evidentemente isso pega mal para eles lá, né? Eu não estou dizendo que os ucranianos não estão morrendo também tem muito ucraniano morrendo, mas é o caso clássico de ataque versus defesa. O ataque sempre leva desvantagem nesse caso, sempre tende a morrer muito mais atacante do que defensor numa guerra. A proporção é 3-1, 4-1, até 5-1, dependendo da situação. Então o que está acontecendo é justamente isso, a Rússia não está divulgando para os parentes essa notícia da morte. E aí o que os ucranianos estão fazendo? Eles estão usando esse software de inteligência artificial, de reconhecimento facial, para identificar os russos mortos no campo de batalha e entrar em contato com as famílias, avisando que foi morto, que o parente foi morto, e coisa e tal, que embora a Rússia não tenha avisado ainda, já aconteceu, coisa e tal. E isso, é lógico, é uma propaganda de guerra. Eles estão usando informação para fazer crescer o descontentamento na Rússia com essa guerra. Você pode questionar se isso daqui não seria uma agressão ou coisa e tal, de estar mandando informação para uma pessoa que não é solicitada e coisa e tal. Mas se você parar para pensar, em tese a família tem interesse em saber do destino do parente que está na guerra, né? Então eu não vejo como algo ruim no final das contas, e é uma excelente guerra de propaganda que a Ucrânia tem feito com isso daí. Esse é um dos exemplos do que ela tem feito. Realmente é impressionante como a Rússia não apenas é um urso de papel no exército, mas também na guerra cibernética. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.